boa noite! Seja muito bem-vinda! E se você não me conhece ainda, está caindo aqui pela primeira vez, eu sou Cláudia Benevides, eu sou médica com especialização médica em nutrologia, que é uma área médica que atua na questão alimentar e no metabolismo com o objetivo de prevenir, controlar, reverter doenças relacionadas à alimentação e ao metabolismo. É uma especialidade médica, tem que formar em medicina primeiro e depois fazer essa especialização. E se você ainda não me segue, comece a seguir, curta esse vídeo, curta esse perfil, siga esse perfil, porque isso vai ajudar você a receber mais conteúdos que vão te ajudar no processo de emagrecimento. Combinado? Vamos falar de intestino, então? Primeira coisa, gente, o que é um intestino que não funciona bem? De uma maneira bem simples, porque muita gente quer saber a regra. Ah, se eu vou no banheiro todo dia, tá bom? Se eu vou um dia sim, um dia não, tá bom? Se eu tô com as fezes mais mole, tá bom? Se tá um pouco mais duro, se tá aquoso, o que é diarreia, o que é intestino preso. Eu só quero deixar claro que você entenda que o intestino funcionando bem, resumidamente, para você funcionando bem, é que você não lembre que você tem um intestino. É basicamente isso. Resumindo, tá bom? Então, se você vai no banheiro e tem algum desconforto, seja porque está machucando, porque está ardendo, porque está ressecado, porque quando vai evacuar, sente que não evacuou direito, então não está bom o teu funcionamento intestinal. Se você tem dor abdominal, se você lembra que tem barriga, sem ser na vontade de ir lá no banheiro fazer o número 2, não tá bom. O teu intestino não tá funcionando direitinho. Claro, aqui do lado médico, técnico, a gente tem alguns conceitos mais específicos para dizer o que é intestino preso, o que é intestino solto, mas de uma maneira geral, se o teu intestino não funciona bem, você tem que sentir esse desconforto, você tem que sentir esses sinais, ou ressecamento, ou sinal de que foi no banheiro e não saiu tudo, evacuação incompleta, desconforto, dor na hora de evacuar, machuca ali o canal anal na hora de evacuar porque está muito seco, ou está sentindo que está solto demais e isso te incomoda, tem distensão, tem gases, tem odor fétido. Então, esses sinais mostram que o teu intestino não está funcionando bem, ok? E é aí que a gente tem que agir. Por que é importante ter um intestino funcionando bem na hora do emagrecimento, tá bom? Porque o intestino ele é muito conectado com o funcionamento do corpo como um todo. Ele é ali a nossa porta de recepção, vamos dizer assim, daquilo que a gente come. Porque a gente come, que você comeu, passa pelo esôfago, vai lá no estômago, começa todo o processo de digestão já na boca, desceu pelo esôfago, para no estômago, tem uma ação ali dos ácidos do estômago e depois vai descendo para o intestino. E no intestino é que tem a maior absorção de nutrientes ou de toxinas, porque a parte de absorção do intestino é muito grande. Uma parte de vitaminas e minerais, elas são absorvidas no estômago, mas é pouco. A maior parte é no intestino, passa por todo o intestino delgado. Aí a formação das fezes fica lá no intestino grosso, que a gente estudou lá na escola, sabe? O intestino mais fino e o intestino mais grosso. Ali no grosso começa a formação do bolo fecal. E se você tem problema intestinal, seja para solto ou seja para preso, você tem dificuldade em absorção de nutrientes de qualidade e também aumenta a absorção de toxinas. Se as fezes ficam muito paradas lá o tempo inteiro,
O bolo fecal, as fezes, é aquilo que o teu corpo não quer, é aquilo que ele não vai usar para o benefício do teu metabolismo. É o resto, é o excreta, é a excreção, vamos dizer assim, é o restante, é o lixo metabólico ali da tua alimentação. São coisas que o corpo não vão querer absorver. E se essas fezes ficam muito tempo parado no teu corpo, ali no intestino, na região final, fica gases, fica tóxicos, fica muito tempo em contato com o intestino, que é uma parede de alta absorção. Então você acaba absorvendo toxina. E isso gera um processo inflamatório no teu corpo. E essa absorção de toxina ou deficiência de absorção de nutrientes causa inflamação e isso causa uma desregulação no teu sistema metabólico, tanto de emagrecer ou de engordar. Mas o de engordar acontece essa dificuldade de perda de peso quando o teu intestino está funcionando devagar por conta dessa inflamação, porque o teu corpo entra no que eu chamo modo de sobrevivência, tá? E aí, nessa sobrevivência, nesse módulo de sobrevivência, o teu corpo ativa o que eu chamo de botão vermelho do corpo, que é o sistema que trava o teu corpo para o emagrecimento. E quando a gente quer emagrecer, o que a gente quer ativar é o sistema verde, é o sistema que queima caloria, não o sistema que fica guardando caloria. E aí a inflamação, a falta de nutriente, a maior absorção de toxinas faz com que o teu corpo vá ativando mais para esse metabolismo vermelho aí. E fora que também uma boa parte, a maior parte da serotonina, que é um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Muita gente chama de hormônio também, porque é um sinalizador. Os neurotransmissores, a serotonina, ela sinaliza um sentimento no nosso corpo, que é a sensação de prazer, de bem-estar, até de relaxamento. A serotonina, quando ela é produzida em quantidade adequada no nosso corpo, ela diminui os níveis de ansiedade, de estresse, melhora a qualidade do sono. E, gente, isso é importante no processo de emagrecimento. Se eu tenho um sono ruim, se eu fico mais ansiosa, se eu fico estressada, se eu fico com sensação de infelicidade, encadeia aí ou desencadeia uma sequência de ações que vão piorar o teu processo de emagrecimento e vão aumentar o teu peso e vão travar o teu emagrecimento. Quando você fica mais ansiosa e infeliz, você tem uma vontade de comer mais, principalmente massa, doce, carboidrato, e acaba exagerando, porque come por emoção, come com o objetivo de tentar se sentir melhor por conta dessa baixa de serotonina. O dormir pior atrapalha a regulação dos hormônios de fome e saciedade. Quem dorme mal tem uma tendência a sentir mais fome ao longo do dia, porque acaba tendo ali a desregulação da leptina, que é um hormônio que regula a fome e saciedade, tá? Então, grelina, leptina são esses dois hormônios. Eu não gosto muito de ficar falando nomes complexos aqui, porque eu quero que você entenda que uma coisa é conectada na outra. Você não precisa especificamente saber o nome daquele hormônio, mas você precisa entender que esses hormônios eles ficam desregulados por conta dessa baixa de serotonina, por exemplo, que é produzida ali no estímulo do intestino. Então, se o intestino funciona mal, você tem uma deficiência na produção dessa serotonina que ajuda. Muita gente chama até a serotonina de hormônio da felicidade. E vamos combinar, se você está se sentindo infeliz, depressiva, ansiosa, fica muito mais difícil o teu processo de emagrecimento, correto? Certo? Ótimo. Então, entendemos a necessidade de um intestino funcionar melhor no processo de emagrecimento? Muito bem, tá bom? Boa. Então, vamos lá.
Quais são as bases para o intestino funcionar melhor? Eu vou focar muito aqui na questão alimentar, até porque é mais a minha área, a minha expertise. Mas vamos lembrar que dormir bem é bom, diminuir o estresse é bom, fazer atividade física, o que você puder, se movimentar é bom, porque o intestino ele sofre ali uma peristalse, que é o nome oficial, correto, técnico, mas o que é isso? É o movimento do intestino. É o intestino empurrando o bolo fecal para baixo. Então, se você fica deitadona, paradona, esse movimento fica mais parado e aí é mais difícil de sair as fezes do teu intestino. Então, se você se movimenta, se você faz uma caminhada, se você é mais ativa, vai ajudar esse movimento de empurrar o bolo fecal para baixo e vai te ajudar a ir mais no banheiro. Então, se manter ativa é importante. Caminhadas, atividade física, aquilo que você puder fazer dentro da tua realidade. Agora, vamos focar na questão alimentar. Primeira base, gente, água. Tem que ter hidratação desse bolo fecal, porque ele precisa estar pastoso para continuar andando. Se ele está seco, e veja, quando você bebe pouca água, água de menos, o teu corpo ele vai tentar tirar a água de qualquer lugar que tenha água. E um dos lugares da onde tem uma reabsorção de água é do cocô, que está parado lá no teu intestino. Mulher, então quando você não bebe água, indiretamente o teu corpo está usando a água do cocô para se hidratar. Olha que coisa horrível. Imagina com essa água de fezes que está parada lá. Você gosta de ver fezes, cocô, cheirinho? Não parece coisa podre? Não tem um cheiro ruim? Imagina que aquelas fezes estão paradas no teu intestino e porque você não está bebendo água adequadamente, o teu corpo, numa tentativa de conseguir a água da onde der, da onde tiver, ele reabsorve a água do teu intestino, ele reabsorve a água das tuas fezes, porque é onde ele está encontrando água. Imagina o tanto de toxina que vai daquela água que está no intestino e entra de volta no teu corpo. Tá? Isso é só um exemplo para você entender como não é besteira ter que tomar água, prestar atenção. E quando muita gente me fala, ai, mas eu não consigo beber água, pelo amor de Deus, mas coloca um despertador. Tá aqui, ó, coloca um despertador, você tem um celular. Eu sei que você tem, coloca um despertador. Se você não tem um celular, que eu duvido muito não ter um celular hoje em dia, o que você vai fazer? Compra um despertador numa loja de R$1,99 e põe para despertar enquanto você estiver em casa. Põe um bip no celular, no relógio. Toma água, um copo, meio copo, de gota em gota. Tá? Então, vai tomando, é muito importante. A quantidade de água média, o que é média? Tem gente que vai precisar mais, tem gente que vai precisar de menos. Mas a maioria de nós precisa de uma quantidade que está relacionada ao nosso peso corporal. Então, você pega o teu peso hoje e multiplica por 35. Isso vai dar a quantidade em ml, tá? Então, vamos supor que você pesa 100 quilos. Vezes 35, 3.500 ml no dia de água. 3.500 ml dá 3,5 litros de água no dia. Se você pesa 70, você vai multiplicar por 35. Se você pesa 60, 50, 80, vai pegar o teu peso, multiplicar isso com a quantidade média de água que a maioria de nós precisa. Vai ter gente que vai precisar um pouco mais, vai ter gente que vai precisar um pouco menos. Um bom medidor para você saber se a quantidade de água tá ok é você olhar para o teu xixi. Ele tem que estar amarelo clarinho. Se ele tiver amarelo muito concentrado, deve estar faltando água. E se ele tiver muito branco, transparente, fazendo muito xixi além da conta,
durante o dia, talvez você esteja bebendo água um pouco demais para você. E aí você vai sentindo e você vai regulando, tá? E isso, vai beber água mesmo sem estar com sede. A sede, gente, já é um sinal de desespero do teu corpo. Ele tá batucando lá na tua cabeça. Beba água, beba água, beba água. É quando já tá precisando muito, é quando ele não tá conseguindo tirar dos outros lugares. Então tem que beber água mesmo sem sede. Até porque a nossa sensação de sede, ela diminui muito quando você tá com frio, quando a temperatura está mais baixa, quando você está focado em alguma atividade, seja de trabalho, seja de limpar a casa, seja lendo um livro. As nossas percepções disso, dessas necessidades, elas são muito atrapalhadas, dependendo de como está o nosso dia. Então, tem que colocar, se você não lembra, tem que colocar um despertador, tá? E vai tomando água ao longo do dia, em média nessa quantidade, e vai sentindo. Então, combinados que a água é importante, acrescentar frutas na alimentação é muito importante. Fruta tem fibra, fruta tem água, uma boa parte delas, e tem fruta, por exemplo, abacate, coco, que ela tem óleo, tá? E aí, esse óleo, ele ajuda a lubrificar as fezes. Então, a fruta, de uma maneira geral, vai ajudar o teu intestino a funcionar mais. E também tem muito anti-inflamatório nas frutas. Qualquer alimento natural tem um potencial anti-inflamatório maior. E isso vai ajudar a desinflamar teu intestino para que o movimento de empurrar as fezes para frente seja melhor. Quando o teu intestino está inflamado, ele está com a parede inchada. E aí esse movimento do intestino fica mais duro, ele fica mais difícil. Para você ter noção de uma inflamação, quando você bate, arranha algum lugar que tem aquela inflamação, que fica vermelho, que fica machucado, aquela região onde você pegou um arranhão, que fica inchado, quando está inflamado, você sabe, você já teve alguma inflamação no teu corpo ou já acho muito difícil você ter passado nessa vida até agora e nunca ter tido uma inflamação, uma infecção, um pelo inflamado, um arranhão, uma topada, alguma coisa que inchou alguma parte do teu corpo de uma inflamação mais aguda. O que acontece? Aquela área ao redor da inflamação, quando fica inchada, não fica dura? Quando você aperta assim, não fica mais dura aquela região? Então, imagina o teu intestino, que é para ser mole, que é para ser macio, que é para ser maleável, para fazer esse movimento que a gente chama de peristalse. Imagina ele inflamado, ele fica um cano duro, ele fica difícil de ele mesmo fazer esse movimento que ele tem que fazer de empurrar para frente. Então, a gente tem que colocar coisas anti-inflamatórias na nossa alimentação. E frutas têm um potencial anti-inflamatório bom. Então, gente, é muito mais benéfico a fruta. Tem muita gente que fala, ai, mas tem muito açúcar, ai, mas é muito calórica. Para de se importar com caloria. Cada vez mais a gente sabe, a gente estuda, e tem estudos, e tem posicionamentos de grandes universidades, como a Harvard, por exemplo, que emagrecer contando caloria é coisa do passado, que é difícil, que não é isso o mais importante. O mais importante não é você ficar contando colher e contando caloria. Para de se importar com a caloria da fruta. A qualidade nutricional da fruta, ela é superior para o teu corpo. Então, você tem que colocar alimentos de melhor qualidade. Pouco importa a questão da caloria. Por quê? Porque o corpo vai fazer um ajuste natural. Se você está dando estímulo anti-inflamatório, teu intestino desinflama, teu corpo desinflama, há uma regulação natural dos hormônios de fome, de saciedade, porque o que faz você comer mais calorias do que deveria é quando teus hormônios estão desregulados. Mas se você come alimentos que ajudam naturalmente a regular os teus hormônios, sentir menos fome, ajustar a quantidade de caloria individual do corpo,
vai ser muito mais fácil. Então, por isso, num emagrecimento novo e moderno, a gente foca no alimento, não fica focando nas calorias do alimento, tá? Isso é menos importante. O corpo vai ajustando naturalmente a tua necessidade de consumo calórico quando você consome bons alimentos. E frutas são bons alimentos. Outra coisa que é importante, toda vez que puder e der, come a casca da fruta junto, come as sementes. Não precisa ter medo de comer semente. Essa história de que semente dá cálculo renal, que semente dá apendicite, que semente piora de diverticulite é coisa do passado. Se você tem algum profissional de saúde que ainda fala isso para você, ele está desatualizado. A gente tem estudos de mais de 10 anos mostrando que sementes, nozes, castanhas, grãos, eles são positivos para a saúde do intestino, que eles são positivos para a saúde do teu metabolismo, que eles ajudam no processo de desinflamação, que eles fazem o teu corpo funcionar melhor. Não existe isso, que a semente vai acumular no teu intestino e vai dar inflamação, que vai dar pedra na vesícula. Não existe isso, gente, tá? Não existe. Semente faz bem. Faz bem. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, entendido, sementes é saudável, não precisa ter medo, elas vão ajudar o teu metabolismo a funcionar melhor e o teu intestino a funcionar melhor. Não dá cálculo renal, não dá pedra na vesícula, não aumenta diverticulite, você pode comer, tá? Ok, muito bem. Fermentados de leite. Também tem uma história, mas leite é inflamatório. Gente, isso aí é um mito, que eu não sei quem foi que tirou do sovaco isso, me perdoem falar desse jeito, mas é incrível como isso se propagou a um nível que hoje as pessoas têm medo do leite. Deixa eu falar, o leite pode ser inflamatório? Pode. Assim como castanha pode ser, assim como alface pode ser, assim como feijão pode ser, arroz pode ser, carne pode ser, frango, peixe. É individual, qualquer alimento individualmente pode ser inflamatório para algumas pessoas. Isso significa que é inflamatório para todo mundo? Não. Ai, mas a gente é o único animal na Terra que bebe leite depois de adulto. Não repita mais esse discurso, pelo amor de Deus. Eu, quando ouço essa frase, eu tenho até palpitações. Vou falar de novo, de tão idiota, me perdoem, que essa frase é, e mais idiota quem fica repetindo isso. Gente, a gente é o único animal que tem internet, que tem celular, que escreve, que manda mensagem, que anda de bicicleta, que dirige carro, que tem fazenda, que tem supermercado, que compra no supermercado, que tem plantação, porque nós somos os animais na Terra. E aí eu não estou falando, quando eu falo animal, gente, é de mundo animal, porque no mundo animal, na biologia, nós somos animais. Eu não estou falando aqui da nossa classificação espiritual, da nossa classificação de religião, que somos imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que eu não acredito em Deus, tá bom? Eu estou falando só da nossa classificação, porque tem gente que fala isso. Mas não tem outro animal que bebe leite depois de adulto. Não tem, porque eles não sabem beber. Porque eles não têm vaquinha para colher o leite. Porque, da mesma forma que eles não comem arroz que veio num pacote para colocar na panela para cozinhar. Tá? Então dá para entender que hoje o ser humano é o único mamífero na Terra que bebe leite de outro adulto, porque nós somos os únicos mamíferos que conseguimos desenvolver, evoluir o cérebro, viver em sociedade de uma forma que a gente tem lá os produtores, tem o agronegócio, tem a produção do leite, tem a vaca lá, tem as ovelhas, tem a cabra,
tem a plantação de arroz, a de feijão, a de maçã, a de uva. Assim como nós somos os únicos animais na Terra que bebe vinho, bebe cerveja, anda de bicicleta, tá? Então é por isso, é porque a gente conseguiu fazer essa construção de suprimentos para a nossa vida, não é? Então, não repita mais isso, que isso é bobagem. Ai, doutora, mas eu sou, tá? Eu sou intolerante a leite. E aí, o que eu faço? Então, se você é intolerante a leite, a proteína, é a vaca. Vai beber da cabra, vai beber da búfala. Ah, é todo leite animal. Então, vai beber o leite vegetal. Você se adapta à tua realidade, à tua necessidade. Ah, eu sou intolerante à lactose. Vai tomar leite sem lactose. Ah, mas é difícil, eu passo mal mesmo sem lactose. Então tem alguma coisa aí, não deve ser só lactose, deve ser algum outro componente do leite. Mas entenda que isso é individual seu, tá bom? Ok? Tá? Que você tem que respeitar essa tua individualidade. É mais comum ter intolerância à lactose depois dos 50, depois dos 60, que é o público que eu falo aqui com vocês? Sim, é mais comum, porque o nosso corpo vai perdendo a capacidade de produzir a lactase com o passar do tempo. Então, é mais comum que pessoas, com o passar da idade, vão desenvolvendo um certo nível de intolerância à lactose, tá? E aí você tem que reconhecer isso individualmente em você, tá? Mas a gente já tem bastante estudo científico, inclusive em relação a fermentados do leite, bebida láctea fermentada, coalhada, iogurte, eu não consigo falar direito, tá, gente? Então, não façam bullying comigo porque eu falo errado iogurte, mas eu falo iogurte, não consigo. Eu teria que fazer uma aula de fono para falar direitinho. Iogurte, você entendeu, né? Coalhada, kefir de leite, que é como se fosse um iogurte natural que a gente faz em casa, lá com os grãos de kefir, tá? Então, esses leites fermentados, eles ajudam no funcionamento intestinal, são anti-inflamatórios, inclusive melhoram o perfil metabólico, ou seja, perfil de exames até de quem tem diabetes. Então, eles são interessantes para acrescentar na tua rotina alimentar e ajudam o intestino a funcionar melhor, tá bom? Ok? Outra coisa, eu já falei, mas eu vou falar mais claramente, que é adicionar fibras na tua alimentação. Então, quando você come frutas com casca, você está adicionando mais fibra, com as sementes você está adicionando mais fibra, nozes, castanhas, você está adicionando mais fibra, folhosos, você está adicionando mais fibra, tá? Na salada, alface, agrião, rúcula, legumes e verduras, pepino, rabanete, nabo, quiabo, tudo rico em fibra, principalmente aquilo que você consegue comer com semente e com casca. Você está acrescentando fibra na tua alimentação. Por que a fibra ela é importante? Porque ela é um carboidrato que o corpo não digere. Você come, aquela fibra, ela continua no intestino e ela vai ajudar a puxar e fazer a formação do bolo fecal mais pastoso. Então, eu preciso de fibra e eu preciso de água. Quando eu junto os dois, a gente faz com que tenha um bolo de fezes de melhor qualidade, que consiga absorver as toxinas e que consiga ser eliminado do nosso corpo através da evacuação, tá bom? Ok? Muito bem. E a gente tem alguns suplementos de fibra aí também, que sempre é importante você conversar com o profissional de saúde, mas a gente tem hoje pacote de suplementação de fibra não digeríveis, fibra que você consegue colocar na tua alimentação, uma fibra natural que eu amo, que eu adoro, que é muito bom, é o psyllium, tá? Ele tem um nome também conhecido como metamucil,
mas ele é muito bom. Só que tem que beber muita água, porque senão, ao invés de ajudar ao intestino funcionar, ele vai ressecar teu intestino, porque a fibra precisa de água. Então, a gente volta para o ponto número 1, que é a água, tá? E outro ponto muito importante é você ver os alimentos que inflamam você. Porque, que nem eu falei, ó, o leite, ele não é inflamatório para todo mundo, mas ele pode ser sim, inflamatório para algumas pessoas. Alface. Eu gosto sempre de falar o meu exemplo. Eu tenho uma inflamação intestinal imensa com damasco. Cláudia, pessoalmente, damasco é ruim? Não, é maravilhoso para a maioria das pessoas, mas Cláudia, não posso comer. Se eu comer, me dá dor de barriga, distende, dá gases, odor ruim, eu tenho diarreia meio que imediata, me dá muita cólica abdominal, então eu tenho uma intolerância. Então é importante você identificar os alimentos que você tem intolerância. É aquele alimento que você come, você sente a barriga pinicar, você sente dor de estômago, você sente distensão, você sente gases. E um sinal de que você pode ter uma intolerância alimentar é quando você acorda sequinha, a tua barriga está murchinha e vai passando o dia, quando você chega à noite, 9 horas da noite, parece que você está com uma barriga de grávida, de 6 meses, de 8 meses, de 9 meses. Sabe quando a barriga vai inchando? Que aí você não consegue fechar a calça, que está apertando. Então você amanhece até mais sequinha ou com a barriga mais murchinha dentro do teu padrão, mas quando chega à noite, a barriga fica tufada, tá? Isso é um sinal de que você tem intolerância alimentar a algum alimento. Quais são os alimentos que são mais comuns causar esse tipo de intolerância? São os alimentos que são ricos, absorve, é difícil esse nome aí, ricos em FODMAP. O que é isso? É uma sigla do inglês. FODMAPS. São alimentos ricos em carboidratos fermentáveis. O que é isso? São carboidratos que, quando você come, são substâncias que tem nesses alimentos que, quando você come, é como se fosse um fermento de bolo no teu intestino. Tufa e fica cheio de gases. Tem pessoas que são mais sensíveis e tem pessoas que são menos sensíveis e tem pessoas que não faz diferença nenhuma. Mas para muita gente faz, especialmente para mulheres que estão chegando na menopausa, ou já passaram da menopausa, ou já tem mais de 50 anos. Por quê? Porque o intestino ele vai ficando mais sensível com o passar da idade, ele fica mais chato, ele fica mais melindroso, ele fica mais reagente a esse tipo de situação. E a gente tem vários alimentos que têm esses food maps, que são ricos nesses food maps. Isso é uma camada de aprendizado maior, tá, gente? Inclusive, dentro do programa Saudável Sem Neura, que é o meu programa de emagrecimento, a gente tem o desafio da cintura, que é um desafio em que eu dou lá toda a lista dos alimentos que são mais ricos em food map. A gente retira durante alguns dias e troca por outros, porque, por exemplo, a gente tem frutas que são mais ricas em food map. Exemplo, maçã tem mais FODMAP, então pode ser que você seja mais sensível à maçã, mas banana tem menos FODMAP. Então, nessas semanas, a gente substitui, por exemplo, as frutas com mais FODMAPs por frutas que têm menos FODMAPs, para você entender quais são aquelas que você são sensível ou não. E isso a gente tem para fruta, a gente tem para tempero, a gente tem para vegetal, por exemplo, couve é rico nesses carboidratos fermentáveis, alho, cebola. E aí eu não estou condenando, gente, alho é excelente anti-inflamatório, chá de alho. Se você é das antigas, minha avó me dava chá de alho com limão e mel para melhorar a gripe, porque tem alto poder anti-inflamatório. Mas para algumas pessoas dá sensibilidade por conta desse FODMAP. Talvez o chá de alho esteja ok, mas comer o alho na comida, não, porque aí está lá o alho inteiro
e como ele tem esse carboidrato, vai lá dar uma fermentada no intestino e estufa, e inflama. E a gente já falou aqui das consequências da inflamação no intestino. O intestino funciona pior, desregula o funcionamento do metabolismo, diminui a produção de serotonina, que é o neurotransmissor, hormônio de prazer, bem-estar, felicidade, aumenta a ansiedade, aumenta a vontade de comer doce, carboidrato, piora o sono e tudo vai desregulando por conta, de repente, de um tempero que você até gosta, mas você não sabe que ele tem essa substância e que você pode ser sensível. Então, tudo é conhecimento, tá, gente? Tudo é conhecimento. Eu sou longe. Eu tenho distância total de que queira colocar terrorismo e queira colocar neura na alimentação. Porque eu sei e eu apoio que você pode e deve comer tudo que você goste, mas tudo que você goste e te faça bem e não te faça um mal tremendo. Agora, se você come uma coisa que dá desconforto, que dá gases, que inflama teu intestino, que atrapalha teu emagrecimento, desregula o teu metabolismo, piora doenças como artrose, artrite, desregula tua tireoide, aumenta a gordura no fígado, dá diabetes, colesterol alto, glicérides alto, aumenta a chance de você ter risco de infarto. A única coisa que eu quero sempre te dar aqui é o conhecimento e você ter o poder de decisão e de reflexão. Será que vale a pena eu colocar um alimento que eu sei, que eu conseguir identificar que não faz bem para o meu corpo agora? Será que vale a pena eu sofrer sobre isso? Tá? Ok? Beleza? Tá? Então, como é que a gente sabe que faz mal? É o que você sente. Em primeiro lugar, o que você sente. A gente costuma falar que na medicina e na saúde, a clínica, aquilo que você sente é soberano. A gente tem exames para comprovar se você é intolerante a alimentos? Tem, só que eles são caros. Se você tem dinheiro para pagar os exames, você consegue testar mais de 200 alimentos ali na tua rotina alimentar para saber o que é intolerante ou não. Ah, não, eu não quero agora deixar 2.000, 3.000 reais no laboratório para saber isso. Vai percebendo o teu corpo. Ou dentro do meu desafio lá da cintura 3D, como eu dou a lista dos alimentos que são mais comuns e a gente faz a troca desses alimentos por alguma semana, eu consigo ensinar direitinho como é que você consegue identificar quais são os alimentos que te fazem mal e quais são os alimentos que te fazem bem e como é que você faz a substituição deles. É um exemplo, tá bom? E lembrando, gente, o que é verdade para mim não é verdade para outro. O que faz mal para você não faz necessariamente mal para todo mundo. Quando a gente vive uma experiência boa na nossa vida, quando a gente faz uma coisa na nossa vida que nos faz bem, a gente obviamente quer falar para todo mundo desse bem que a gente fez. Mas quando se trata de saúde e individualidade, vamos ter cuidado. Vamos falar orientando o profissional, vamos falar dizendo, ó, é a minha experiência, para mim fez bem ou fez mal. Ah, eu te recomendo tal profissional ou não te recomendo, enfim. Mas é importante que a gente não pode vir, você com a tua experiência única da tua vida, de quem não tratou nunca ninguém, não tem responsabilidade profissional sobre a vida de alguém, dizer, ah, isso é bom, isso é ruim. Sabe? A gente tem que entender o nosso metabolismo e entender que talvez para mim, ok, fez bem ou fez mal, mas é para mim. A gente sempre respeita a nossa individualidade, tá? E aí, gente, é importante sempre lembrar que eu foquei aqui em coisas alimentares, mas que a gente tem a questão da atividade física, que é importante, regular o sono, ansiedade, e muito importante sempre o conhecimento sobre o teu corpo, sobre aquilo que faz bem para você e aquilo que não faz bem para você individualmente. Combinado, meninas? E ó, mais uma coisa. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, dá um legalzinho, compartilha com uma amiga. Se você ainda não segue o perfil, segue. Tudo isso é importante para você. Porque a própria rede social, se você curte, se você assiste minhas aulas, se você vê meus stories, as minhas postagens,
Sempre que eu postar coisa nova, ela já vai te mostrar. Quando você abrir o celular, você já vai ver que tem postagem minha nova. E acompanha, a gente faz um trabalho aqui muito legal. Eu não faço sozinha, eu tenho toda uma equipe por trás que me ajuda a colocar todo esse material, todo esse conteúdo no ar, para que todo dia você tenha conteúdo, você tenha orientações e sugestões novas, com o meu olhar técnico, com a minha opinião técnica, com a minha experiência. Meu Deus, eu vou fazer 19 anos de formada daqui a pouco. Então, eu tenho quase 20, quase 2 décadas de estrada como médica. Só especificamente no emagrecimento, eu já tenho mais de 12 anos trabalhando com emagrecimento, num volume gigantesco. Alunas do meu programa já passaram mais de 12 mil alunas desde a primeira vez que eu abri inscrição para o meu programa. Então, eu já ajudei muitas pessoas com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu ensino, e sempre estou renovando o meu aprendizado, sempre estou fazendo as pesquisas. Acabou de ser aprovado um trabalho novo meu, científico, que eu fiz com mais de 22 mil pessoas no Congresso Médico Brasileiro de Nutrologia. Então, eu não sou uma pessoa que lida com achismos, eu não sou uma pessoa de manchetes impactantes, de treta na internet. Eu sou uma pessoa assim que eu sou focada no meu trabalho para ele ser sério, para ele ser seguro. Eu faço as minhas pesquisas, eu leio as pesquisas de muitos colegas que publicam ao redor do mundo, mas eu também faço as minhas próprias pesquisas. E para validar essas pesquisas, eu sempre busco postar elas em congresso, em revistas internacionais, e já tem algum tempo que eu rotineiramente pesquiso, publico, apresento, faço palestra sobre todo esse conhecimento. Então, muito obrigada, eu fico sempre muito honrada com a tua presença aqui, mas me ajuda a essa informação segura, essa informação de uma profissional que é apaixonada pelo que faz, muito responsável com aquilo que fala, chegue a mais pessoas. Então, se hoje você pegar o botãozinho aí e compartilhar o meu perfil com mais pessoas, você vai me ajudar nessa missão também. Eu fico muito honrada de ter vocês aqui sempre comigo. Tá bom, gente? Um super beijo. Beijo, beijo. Até mais.